Da cor da troca. Da cor do diálogo. Da cor da política. Da cor dos dados. Da cor da juventude. Da cor da educação. Da cor do legado. Da cor das mulheres. Da cor do futuro. A Voz da Cor, o podcast onde vozes diversas se encontram. A voz da cor. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao A Voz da Cor. Eu sou Gabriela Araújo. Eu sou o Thales Nota e hoje a nossa conversa é sobre o Carnaval, a maior festa popular do Brasil e a sua intersecção com as manifestações de matriz africana. Seja na rua ou na avenida, negros e negras marcam a história do Carnaval no país. Lélia Gonzalez, em seu livro Festas Populares no Brasil, disse, abre aspas, a forma atual do Carnaval brasileiro só se configurou com as contribuições das camadas populares, sobretudo dos segmentos negros urbanos que foram ocupando esses espaços de festa com seus ritmos, cantos e danças. Fecha aspas. A gente tem dois convidados super especiais que representam muito bem a citação que Lélia Gonzalez faz, do espaço ocupado pelos negros no Carnaval. A gente está com a Daiane Pettini, que é artista audiovisual, professora, pesquisadora e gestora cultural. Ela atua na direção do ecossistema Iluo Badmin, onde desenvolve pesquisas sobre gerenciamento afrocentrado e arte brasileira. A gente também está com Mauro Sérgio Farias. Ele é escritor, pesquisador e historiador. Ele é autor do livro Breve História do Samba Carioca e atualmente integra o Departamento Cultural da Escola de Samba Portela, com vários trabalhos publicados e cursos ministrados na área do samba, carnaval e cultura popular, sendo o mais recente o curso Um Defeito de Cor, uma imersão histórica e carnavalesca, baseado no enredo de 2024 da Portela. Muito bem-vindos, Daiane e Mauro, é um grande prazer estar com vocês aqui no A Voz da Cor. Vocês teriam mais alguma informação sobre a trajetória de vocês que vocês gostariam de compartilhar conosco? Não, achei que a minha apresentação tá contento. E você, Mauro? Não, tá ótimo, tá bem completo. Maravilha. A gente aqui dentro do A Voz da Cor, a gente costuma fazer a nossa audiodescrição para os nossos ouvintes. Eu vou começar com a minha. Eu sou uma mulher negra, estou com cabelos longos, cacheados, e estou sentada aqui num espaço, numa sala, conversando com vocês dois. Você quer seguir, Thales? Claro, Gabi. Eu sou homem negro de pele clara, cabelos cacheados, tenho 1,77 m e tô com a camisa azul num fundo branco. Meu nome é Daiane, eu sou uma mulher negra, tenho dreads bem longos, estou aqui na sala da minha casa. Meu nome é Mauro, eu sou um homem negro, cabelo curto, de barba, óculos e usando uma camisa azul da Portela, também no quarto na minha casa. Maravilha, gente. Muito obrigado por ter vocês aqui, a gente está super feliz. E já quero começar aqui trazendo um pouco de contexto sobre o bloco Afro Iluo Badmin. Há 19 anos, o bloco Afro Iluo Badmin, ele abre o carnaval de rua da cidade de São Paulo, e o grupo é uma associação paulistana sem fins lucrativos que tem como base o trabalho com as culturas de matriz africana, afro-brasileira e a mulher negra. Fundado pelas percussionistas Beth Belli, Adriana Aragão e Girlei Miranda em novembro de 2004, o bloco reúne um coletivo de cerca de 400 integrantes em sua bateria e corpo de dança. Daiane, você poderia nos dizer, em primeiro lugar, o que significa as palavras Iluo Badmin e nos contar quem são essas mulheres poderosas que a gente acabou de falar, que fazem parte desse grupo como um todo? Oi, gente, primeiro eu queria falar que é um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com o Mauro, viu, com a Gabi, falando de carnaval, falando de Brasil, desse espetáculo de carnaval. E é muito interessante perceber que dentro desse cenário, quando a gente fala de carnaval, que a gente recorta para o Brasil, que a gente recorta para São Paulo, existe um carnaval de rua em São Paulo muito vivo, muito vibrante e muito comprometido com as causas sociais, que é o nosso carnaval de rua. E o Iluo Badmin tem a honra de abrir o carnaval de rua da cidade há 19 anos. Então, o que significa Iluo Badmin? Iluo Badmin já traz, através da linguagem, uma herança ancestral, que é o Yorubá para a gente. Iluo Badmin é um nome em Yorubá, que significa mãos femininas que tocam para o rei Xangô. Então, o Ilu nasce como um bloco afro que existe para reunir essas mulheres para saudar a ancestralidade. Nesse caso, saudar o rei Xangô, porque o que a população negra precisa? De justiça.
E quem traz a justiça de uma maneira ancestral através da atuação, da existência e da saudação dos orixás é Xangô. Então, o surgimento do Ilu já tem tudo a ver com a história do surgimento do próprio carnaval no Brasil, que é, claro, a necessidade da gente festejar, da gente estar em coletivo, da gente saudar a nossa felicidade, a nossa existência, mas é saudar isso através das ferramentas que a própria militância nos apresenta. E o carnaval, ele é para o Ilu uma ferramenta da gente falar das nossas histórias, das nossas pautas, das nossas necessidades de viver. E a forma com que a gente escolheu de, nesses 19 anos, de trazer um pouco dessa história ancestral da população negra, que é uma história que serve a toda a população, é fazendo carnaval. Então, há 19 anos, o Ilu escolhe uma mulher negra, um conceito da cultura afro-brasileira para femenagear. Então, já que a linguagem é o nosso um primeiro atributo para a gente falar das nossas histórias, a gente faz femenagens, né? Porque a gente entende já que falando do carnaval paulistano, ele surge com as mulheres negras. Então, eu acho que esse momento a gente está aqui falando da Portela, desse enredo maravilhoso, porque o carnaval, na verdade, ele está voltando para as mãos de quem os criou. Quem criou o carnaval aqui na cidade de São Paulo foi uma mulher negra, foi Madrinha Eunice, que fundou a primeira escola de samba. Então, eu acho que é uma reintegração de posse, sim, muito necessária, que está acontecendo nesse momento. E Ilu, ele aparece como um farol desse carnaval feito há 19 anos, assim, aqui dentro da cidade de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. Então, a gente acredita que o Ilu é um patrimônio. E quem faz esse carnaval que eu estou falando para vocês há 19 anos, abrindo o carnaval de rua de São Paulo? 400 mulheres negras. Né? Então, o Ilu, ele é um coletivo muito único, que acredita que é possível a gente fomentar e alimentar um outro tipo de organização e sociedade, porque eu vivo numa organização aqui com 400 mulheres e a gente tem os homens participando também, são 6 homens, mas os homens aqui no Ilu sabem exatamente qual é o lugar deles. E eles ajudam a gente a mostrar que sim, é possível a gente fazer carnaval, a gente fazer política, a gente fazer arte, honrando a nossa ancestralidade, conhecendo a nossa história e compartilhando, né, tudo de bom, de bonito e de precioso que a história negra tem a oferecer à população através do carnaval. Justiça histórica, né, Daiane? Você falou assim de uma forma, não é nem reparação, é justiça histórica. Agora virou completamente a chavinha na minha cabeça. Agora tá na rua, literalmente, clamando por justiça. Incrível, muito legal. E ocupando a rua também, né? Isso pra gente é fundamental de ocupar a rua, porque já que a gente tá falando de orixá, né, a gente fala de carnaval, a gente fala de Exu. Então o Ilu nasce na rua porque ocupar a rua também é uma reivindicação lá do surgimento dos blocos afro na Bahia. Né? O bloco de carnaval ele surgiu como uma necessidade da gente reivindicar o nosso espaço. Então a gente não quer ver só pessoas brancas tocando instrumentos nas ruas, a gente não quer ver só homens tocando instrumentos nas ruas, a gente quer que as famílias, que as mulheres, que os bebês, que as crianças, que as idosas, que os idosos, que toda a população, especialmente a população negra e as mulheres negras, estejam em segurança na rua. Porque se a gente criar uma sociedade que uma mulher negra pode tocar o seu instrumento em segurança com as suas 400 parceiras, com certeza a gente criou uma cidade boa para todo mundo. Perfeito. Agora, falando um pouquinho das escolas de samba, né? A Daiane já mencionou um pouquinho, falando que a primeira escola de samba foi fundada por uma mulher aqui em São Paulo. Mas, Mauro, você fala nas suas pesquisas, né? Você comenta na sua pesquisa que as escolas de samba, elas se inserem dentro de uma enorme variedade de estratégias desenvolvidas pelos excluídos para sobreviver e perpetuar as suas práticas culturais. Lembrando que elas foram criadas e popularizadas por gente preta, pobre, descendente de pessoas escravizadas. E no caso específico do Rio, né, do Rio de Janeiro, espacialmente segregada ali dentro da própria cidade. Você pode contar, dar uma pincelada para a gente sobre esse surgimento das escolas de samba? Claro. Nossa, parabéns, Daiane. Eu não conhecia o trabalho de vocês, estou encantado. Vamos trocar muito a respeito, porque eu quero muito conhecer. Na verdade, as escolas realmente elas vêm de um contexto de resistência que é só por existir para as escolas de samba já foi um ato de resistência. E elas realmente surgem a partir de populações, né, que viveram tudo que foi vivido pela população preta desse país ao longo do período escravista e posteriormente. E no caso do Rio, é uma população espacialmente segregada, que as escolas surgem a partir dos contingentes populacionais que foram expulsos
do centro da cidade pelas reformas urbanas. O Rio de Janeiro, no princípio do século XX, ele passou por um processo com todas as aspas e problematizações do mundo aí, um processo de modernização, que foi um processo higienista, um processo excludente, que visava dar ao Rio de Janeiro uma feição europeia, civilizada, dita civilizada, e que demoliu habitações populares, cortiços, e expulsou grandes contingentes do centro do Rio, em sua maioria pretos, pobres, alguns ex-escravizados ou descendentes de ex-escravizados, que foram se estabelecer nos morros da cidade e nas paradas, no entorno das paradas da Estrada de Ferro. Foram constituindo assim as favelas e os subúrbios do Rio de Janeiro. Então, esse processo. E é nesses lugares em que vai surgir grande parte das escolas de samba, porque esses contingentes vão levar para lá suas práticas culturais, enfim, sua música, suas festas, sua cultura. Então, o surgimento das escolas está muito relacionado à própria conformação que a cidade tem hoje. Elas estão muito na raiz da própria formação do Rio de Janeiro, como a gente conhece hoje. E, desde sempre, elas tiveram que se estabelecer, conquistar respeito, legitimidade, se apresentar para a sociedade como manifestações culturais legítimas, infelizmente, num processo que acontece até hoje, essa gente preta teve que se provar, todo o tempo tinha que se provar cidadã, respeitável, trabalhadora. Então, em muitos momentos, uma das maiores lideranças que a gente tem nesse primeiro momento das escolas de samba, que é justamente Paulo da Portela, que é um dos nossos fundadores, ele age para legitimar as escolas junto ao poder público. Então ele vai negociar com as autoridades, ele vai pleitear junto às autoridades as autorizações necessárias. Havia toda uma enorme quantidade de entraves legais para poder desfilar, para as escolas poderem fazer o seu carnaval. Ele vai pleitear isso junto às autoridades, ao mesmo tempo que ele faz um trabalho junto às próprias comunidades, no sentido de conscientizar, de politizar mesmo, de dizer, olha, nós somos, né, a gente tem, né, a gente é cidadão, a gente é profissional, a gente é trabalhador, a gente é artista, né, a gente tem esse direito, a rua também é nossa, devemos nos apresentar altivos, assim, donos desse espaço mesmo, né, donos do espaço da rua. Inclusive, ele popularizou uma expressão que é a gente deve se apresentar de pés e pescoços ocupados, porque ele dizia que nós temos que nos apresentar mesmo. A gente vai com a melhor roupa, a gente vai bonito, a gente vai altivo, a gente vai. Não era uma questão só estética, era uma questão de afirmação política, até porque ele batia muito na questão do sapato, e o sapato, durante muito tempo, foi a demarcação entre o homem livre e o escravo andava descalço. Então, tanto que a gente tem, né, o sambista tem essa tradição desses sapatos bicolores lindíssimos. Em grande parte é por conta disso, para marcar essa diferença, né? Marcar que somos pessoas livres, senhoras de nós mesmos, dos nossos espaços, da nossa arte. Então, as escolas, desde sempre, tinham que estar negociando. Muitas vezes a correlação de forças era muito desfavorável, então não dava para confrontar, né, nos momentos de repressão, né, o samba, assim como a capoeira, como as religiões de matriz africana, também enfrentou momentos de proibição. Então as escolas tiveram desde sempre que estar confrontando isso, driblando isso, negociando, às vezes tendo que se inserir, aderir, às vezes indo no peito mesmo, mas sempre resistindo. Nossa, Gabi, eu acho que os nossos ouvintes já perceberam que hoje é um daqueles episódios, assim, aula, né? Que a gente aprende muito sobre a pauta que está acontecendo hoje. E pela fala do Mauro, já deu muita clareza, assim, de que a gente está falando de ancestralidade. E voltando essa atenção, trazendo agora um pouco para São Paulo, esse olhar para ancestralidade, o próprio Ilobá de Mim é uma referência na promoção dos saberes ancestrais e dos valores civilizatórios afro-brasileiros. A gente pode dizer assim que nós conseguimos ver em suas apresentações os princípios descritos por vocês, né? Quando você fala da circularidade, da religiosidade, da corporeidade, da musicalidade, energia e etc. Mas eu queria saber um pouco mais de você, Daiane, como que vocês organizam, como vocês se organizam nesse grupo de 400 mulheres, 6 homens ali, como você colocou, e como é passado esses saberes ancestrais entre os integrantes do grupo para que isso também não se perca, né, Daiane? Porque qualquer comunidade histórica que não é levada oralmente ou de alguma outra forma tem grandes riscos de se perder ou de enfraquecer essa história. Como vocês mantêm isso vivo no Iolobá?
Eu acho maravilhoso falar de carnaval, né? Quando a gente fala de carnaval, a gente tem uma memória, assim, que nos leva imediatamente para fevereiro, para março, né? Para janeiro, para verão do Brasil. Só que eu acho que o que a gente tem de interessante no carnaval é a gente começar a tornar muito público e muito constante a conversa de que o carnaval não é só em fevereiro. Aquele dia de fevereiro dos cortejos, dos desfiles, claro, é o ápice para uma comunidade, para um grupo, para um coletivo. Claro, aquele dia que, como nem o professor Mário falou, Mauro falou, é o dia da luta do sapato, do figurino, de cantar o enredo que se ensaiou, que se cantou durante 6 meses. É claro que esse dia ele é fundamental. Mas o carnaval ele não é feito em um dia só. Ele é feito ao longo do ano e ao longo de anos, e no nosso caso, ao longo de muitos anos, porque é uma herança ancestral. Mas falando aqui do nosso projeto, para naquele dia de carnaval, e aqui no nosso caso, do Carnaval de Rua de São Paulo, que hoje é um dos maiores carnavais do Brasil, para a gente abrir o Carnaval de Rua de São Paulo, trazendo 50 mil pessoas, a gente tem um grupo. O Carnaval do Ilu consiste em um grupo de pernaltas, de dançarinos da perna de pau, representando os orixás, são 16 pessoas. Tem 40 pessoas dançando na rua, também representando os orixás e forças da natureza, e 400 mulheres na bateria. Então imaginem o que é esse dia. É claro, esse dia é maravilhoso, ele é único. Mas a gente acredita que o grande segredo, a grande chave não está somente nesse dia, está no processo. No processo de construção, desde o primeiro dia que o tema é divulgado, que ele é falado, que ele é pesquisado, que ele é desenvolvido, que ele vai virar música. Depois o título vira fantasia, figurino, depois ele vira jargão, depois ele vira carro, ele vira tanta coisa, né? Um livro, um filme, uma pessoa, uma pesquisa. E para a gente é muito importante valorizar o como. Não só o que a gente faz, mas como a gente faz. Então, quando a gente pensa no como a gente faz, a gente se contamina positivamente pelos valores civilizatórios afro-brasileiros. A gente enxerga que, desde o momento que eu faço uma negociação até o momento que eu faço uma prestação de contas, tudo isso é carnaval. Tudo isso está influenciado pelos preceitos, pelos conceitos, pelas histórias, pela nossa filosofia afro. E o que a nossa filosofia afro diz? Diz que, olha, existe um jeito de fazer as coisas que também é afro. Então, não é só falar do defeito de cor, não é só falar da família Franco Marielle, mas é o como a gente faz isso. E eu acho que foi isso tão bonito que a gente conseguiu ver esse como da pesquisa tão vívido na Portela, né? Que encerrou todos os livros disponíveis, porque não é só sobre aquele dia, mas é sobre como a gente se relaciona com aquele conteúdo e permite que eles influenciem a nossa vida. Então, já que vocês perguntaram como que os valores vocês usam isso no dia a dia. Então, a primeira coisa, oralidade para a gente é lei. Quando a Rainha Nzinga nasceu e reinou, não existia doxign, não existia cartório. A palavra era lei. Então, o que Rainha Nzinga falou naquele momento, ninguém assinou nada. É a palavra. Então, para a gente, olha, então a gente sempre começa por onde? Pela palavra, pela troca, pela oralidade. Não vai ter PDF da história. Não, é o encontro, é a presença, é a tradição oral. Então, a gente sempre parte desse princípio. Então, se eu posso, em vez de mandar um e-mail, falar pessoalmente através da oralidade, então eu vou optar por falar pela oralidade. Eu vou optar por ligar para a pessoa. E é assim, refletindo sobre os nossos pequenos atos, que a gente vai trazendo os valores afros para a nossa vida também. Então, para a gente, oralidade é importante. Para a gente, aprendizado prático é fundamental. Porque se a gente está falando de afro, o jeito afro de aprender é através da presença, através do aprender junto, do trocar com as mestras, do trocar com os mestres, de trocar com as crianças, de trocar com todo mundo. Então, é através da oralidade, é através da troca, é através da educação, é através da pesquisa. E, sobretudo, através da celebração e ritualização da nossa vida e do nosso fazer. Então, quando a gente vai lançar um tema de carnaval, você nunca vai ver um lançamento de tema de carnaval sem música, por exemplo. E é raro a gente encontrar qualquer tipo de evento correlacionado com a cultura afro sem música. Sem roda, porque a roda é um princípio afro. Então, quando a gente vai fazer aula, quando a gente vai fazer reunião, quando a gente vai fazer a apresentação, a gente vai ficar como? Olhando um para a cara do outro, porque isso é um outro princípio afro que é da igualdade, do comunitarismo. Não está ninguém falando para ninguém. O presidente é tão importante quanto a baiana.
E no nosso caso aqui, a nossa presidente, salve Beth Belli, ela é nossa mestra, é a quem a gente sauda, mas ela é tão importante quanto a pessoa que chega no dia do desfile para fazer a corda humana. E é refletindo como a gente precisa de um outro assim, paradigma e referencial de como a gente vai fazer os nossos projetos, como a gente vai tratar nossas pessoas, como a gente vai criar o nosso figurino, como a gente vai fazer a nossa música, como a gente vai divulgar o nosso cortejo. Tudo isso tem a ver com o nosso título, com a nossa pesquisa, com a nossa saudação afro. Então, é muito fundamental para a gente, através dos nossos cortejos, compartilhar com o bairro aqui onde a gente atua, que é o centro da cidade, mas compartilhar com a cidade, compartilhar com o Brasil, compartilhar com esse mundo, que não é só sobre falar sobre a família Franco e Marielle, que foi o nosso tema, mas é como a gente faz. Como a gente escolhe o tema, como a gente trabalha ele diariamente através da educação, como a gente permite que os valores afros influenciem não só o nosso trabalho dentro do ILU, mas também a nossa vida. Então, se a ancestralidade é o nosso valor, então a gente vai pensar em ancestralidade na hora de fazer um planejamento estratégico. Né? Se a musicalidade é um valor, então, peraí, em todos os nossos eventos, desde as festas até as celebrações, até as reuniões, até os eventos educacionais, eles têm que ter música, porque isso tem a ver com o valor afro que chegou e que está de herança para nós. É repensar como esses valores podem influenciar o nosso dia a dia, o nosso fazer, o nosso lazer e a nossa criação artística, e a gente realmente acredita nisso, pratica isso, porque valor é prática, ele não é uma filosofia somente, né? A cultura afro fala o quê? Não adianta você só teorizar, você tem que praticar, é a teoria e prática juntas. É o pensamento e a ação, porque um dos outros valores centrais do movimento negro é o quê? É o movimento, é o próprio movimento, né? Então, é muito nessa crença de que o axé ele não é uma palavra, o axé é um conceito que traz energia, que traz ligação com a nossa ancestralidade, com a nossa fé, com a nossa esperança, porque o nosso objetivo final também é fazer da felicidade não só um valor importante para a nossa comunidade, mas um direito. E eu acho que o carnaval ele cumpre muito essa função, da gente lembrar que a felicidade é um direito da população, e que a gente pode construir ela diariamente através da nossa criação, do nosso fazer artístico, que fala sobre a cultura afro, mas também traz a cultura afro como referência para a gente pensar o como que a gente faz. E dá para fazer de um jeito mais feliz, mais musical, mais cheio de axé, de musicalidade, de comunitarismo, olhando para as nossas causas. E eu acho que o carnaval está aí, né? Há muitos anos mostrando que é possível a gente ter uma outra organização muito mais festiva e muito mais coerente com a nossa história, que é a história do nosso povo, do povo brasileiro, do povo negro. E essa importância do brincar, né? Da gente estar numa grande brincadeira, mas uma brincadeira séria que ela é cheia de representatividade, né? Como a Daiane e o Mauro disseram, o carnaval é o ano todo resistência. E Mauro, voltando a falar das escolas de samba, elas acabam retratando a contemporaneidade do país, né? Ou seja, no desfiles a gente consegue perceber o momento que o país está vivendo. E nos últimos anos vem ganhando destaque os temas afrocentrados. Parece que a gente está retomando, né, o nosso protagonismo. E somente em 2024 a gente teve 8 escolas contemplando Rio e São Paulo que trouxeram a riqueza da nossa herança afro-brasileira. A Portela, em especial, trouxe o samba enredo, né, um defeito de cor. Agora a gente deixa um trechinho para vocês ouvirem do samba enredo. Pela força aqui do gueto, que exala nosso afeto. Vem bala, mãe do palco da saudade, pra fazer da identidade nosso livro aberto. Ô Motumbê, vim do ventre do amor. Ô Motumbê, pois assim me batizou. Alma de gente e a justiça de Xangô. O teu exemplo me faz vencedor. Sagrado feminino ensinamento, feito águia contra o vento, te encontra ao ver o mar. Inspiração, a flor da pele preta, tua voz de picareta, no azul que reina Iemanjá, sobe a lua de Benin, e pro povo de Benguela, essa luz que brilha em mim, e a vida a Portela, dá uma história de mãe, liberdade se revela, nasci quilombo e cresci, salve a lua de Benin. Viva o povo de Benguela, essa luz que brilha em mim, e habitar a Portela, dá uma história de mãe, liberdade eu nasci.
E esse enredo da Portela é baseado no livro da Ana Maria Gonçalves e é uma leitura fundamental para a gente entender a nossa história. E que logo, né, depois de desfile, alcançou um efeito inédito. As vendas do livro da Ana Maria Gonçalves, eles se esgotaram, né? Você poderia citar algumas escolas de samba com temas sobre a história do povo negro, né? Você pode dar essa pincelada? E se você quiser também falar um pouquinho da Portela, poder contar pra gente como é que surgiu aí o samba enredo e como é que foi o desfile. Com relação a essas práticas, esses saberes, essa nossa história, as escolas de samba são representativas dessa história não só no carnaval, elas são representativas da nossa cultura em suas práticas cotidianas. A gente, por exemplo, o ambiente da escola, ele funciona muitas vezes como funcionaram as sociedades de ajuda mútua, os quilombos, as irmandades religiosas. Ele funciona realmente como um espaço de socialização, lazer, cultura, e, enfim, de vida comunitária mesmo. E é uma experiência que dura o ano todo, assim, independente do carnaval. Isso é uma coisa. E no sentido mais estrito, a gente vê isso de uma forma mais evidente, quando ela desfila com um tema relacionado à cultura afro-brasileira, que é muito comum, e inclusive coloca as escolas de samba num lugar muito interessante, que é de ferramentas educacionais, principalmente para uma educação antirracista, para uma educação afrocentrada muito potente. E aí até trazendo um pouco de memória pessoal minha, assim, né, de vivência mesmo, um dos primeiros... Vocês estão me ouvindo, gente? Só porque deu uma travada aqui. Tá? Até na minha trajetória pessoal, eu posso dizer para você, um dos primeiros lugares onde eu ouvi falar de determinadas figuras históricas, né, a Daiane citou Rainha, ela só aqui na fala dela citou Rainhazinho e Marielle. As duas já foram cantadas, já foram, né, reverenciadas num desfile de escola de samba. Muitas figuras representativas para a nossa história, desde de figuras políticas, né, lideranças como Zumbi, como Dandara, artistas como Benjamin de Oliveira, como enfim, Lima Barreto, muitas dessas figuras e muitos desses episódios, como a Revolta dos Malês, me foram apresentados pela primeira vez num desfile de escola de samba. Eu vi isso numa escola de samba muito antes de eu ver na escola e na faculdade, sabe? E para muita gente, o primeiro contato com esses aspectos tão fundamentais da nossa história foi feito no chão de uma escola de samba, num terreiro, né? Porque a quadra é uma denominação moderna, a escola de samba tinha terreiro, né? A gente, enfim, perdeu um pouco, mas nos foram apresentadas num terreiro de escola de samba e posteriormente na avenida, né? Então, a gente... Você perguntou de enredos com essa temática. Assim, eu vou até te citar, seria impossível, o rol é gigantesco. Mas só para você ter uma ideia da potência disso, a gente está falando de um defeito de cor, foi um enredo da Portela. Dentro de um defeito de cor, a gente perpassa a Revolta dos Malês, que foi enredo da Unidos da Tijuca em 1984. A gente fala do culto aos voduns, que foi enredo com a Viradouro campeã deste ano, e já foi enredo também com a Beija-Flor em 2001, que era a saga da Rainha Gontiné. A gente passa, né, a protagonista passa pelo Rio de Janeiro, ela toma contato com o candomblé banto, com o culto às inquices, enredo da União da Ilha, em 2017. Enfim, e o próprio Luiz Gama, que também já foi enredo da Unidos da Tijuca, já foi enredo da Cubango recentemente. Quer dizer, olha assim, a riqueza para uma educação afrocentrada, para a nossa história, nossos valores, nossos heróis, nossos personagens passarem pela avenida. Isso é só o desdobramento de um enredo específico, mas a gente tem diversos. Esse tipo de enredo começa a se popularizar mais na década de 60, porque as escolas de samba, no começo, né, dos desfiles, lá pela década de 30, até como estratégia de sobrevivência, elas lançavam mão dos enredos mais, né, podemos dizer assim, sei lá, mais chapa branca, mais conservadores possível, porque elas estavam no momento em que elas queriam se mostrar para a sociedade como sérias, respeitáveis, legítimas. Então, nos primeiros tempos de desfile,
você toma enredo sobre Dom Pedro, sobre Almirante Tamandaré, sobre aqueles personagens da historiografia mais tradicional. Porque era uma estratégia, realmente. As escolas de samba, inclusive, elas se autoimpõem, isso não é uma imposição governamental, elas se autoimpõem a exigência de temas nacionais e educativos, por conta de exatamente desse esforço de legitimação. Então, até a década de 60, você vê muito enredo assim, branco, homem branco rico, monarca, chefe militar, enfim. Você vai ver isso mudar a partir da década de 60, que aí os movimentos de descolonização vão influenciar muito nos enredos que são feitos na época. A sociedade, a escola de samba começa a dialogar mais com a sociedade, com a academia, ela começa a se abrir mais. Então, você tem aquela circulação de ideias. Então, esses processos de descolonização vão influenciar muito nos enredos que começam a ser feitos na década de 60. A Acadêmicos do Salgueiro tem um papel muito preponderante nisso. Ela vem com Zumbi dos Palmares, quebrando esses paradigmas. Ela vem com Zumbi dos Palmares em 1960. E, ao longo da década de 60, ela vem com Chico Rei, com Chica da Silva, Bahia de Todos os Deuses. E esse tipo de enredo começa realmente a se popularizar porque a gente se reconhece. Né, a comunidade das escolas se reconhece nesse tipo de enredo, ela começa a ver pessoas como elas em papel de protagonismo, sua história, sua trajetória, seus heróis, seus valores, sua cultura representados. Então esse tipo de enredo começa a se popularizar muito. E aí você vai ter profusão. Praticamente todos os orixás mais conhecidos, né, do panteão afro-brasileiro, notadamente, principalmente Iorubá, já foram enredos de escola. Artistas incontáveis. Esse ano nós tivemos Alcione, há 2 anos atrás, Martim da Vila, né? A Portela já homenageou Pixinguinha, por exemplo, Clara Nunes. Então, assim, a gente um dos principais veículos de divulgação da nossa história, dos nossos valores, nossos heróis, nossa cultura, uma janela privilegiada para isso é o Desfile de Escola de Samba. O Desfile de Escola de Samba ele chega a 6 milhões de domicílios num ano em que a transmissão foi modesta. Então, isso aí, você fazendo a média do IBGE, aí, 4 pessoas por domicílio, olha o quanto isso alcança. Isso é transmitido para algumas dezenas de países. Então, com todas as contradições dele ter se tornado um evento midiático, né, que aí a gente também tem que fazer concessões e tal, mas mesmo com todas essas contradições, ainda é uma janela muito privilegiada para a divulgação, para a perpetuação da nossa cultura, nossos valores, nossos heróis, enfim. O papel das escolas nesse aspecto é fundamental. Incrível, Mauro. Olha, você tá aí falando de mim, vem perguntas novas, eu tentando me segurar para não fugir muito aqui do roteiro. Mas eu vou te dizer que assim, fiquei muito intrigado de como que essa. Vou tomar como uma retomada política no sentido do próprio samba enredo mesmo acontece num período ali do início da ditadura militar, justamente quando eu acho que as coisas invertem, ela retoma uma outra posição que eu imagino também que deve ter dado também bastante pano para manga ali em si, né? Mas aí o interessante é isso, o que acontece nesse período? Não fica tão incendiário e tão crítico politicamente, mas se volta para a cultura. Né? Nesse período, por exemplo, década de 70, a gente começa a ter muito enredo sobre artistas pretos, sobre religiosidades de matriz africana. Biográfico, então, assim, quase, assim. Então, assim, a maneira de abordar... E aquilo não é um enredo subversivo, mas não é, mas é. Porque está dando visibilidade a quem não tinha, né? Está dando voz a quem não tinha. Mas faz isso por outros vieses. Sim, eu com lembro certeza. muito do enredo da Grande Rio ano passado, né? Que ganhou, falando de Exu, virou um alvoroço, né? Como se não pudesse falar sobre essa temática, né? Ainda tem essa visão muito intrínseca que Exu é ligado ao demônio, né? Enfim, mas é muito importante a gente ver esse protagonismo, né, das pessoas negras no carnaval e isso crescendo e sendo retomado. O Mauro trouxe, né, todo esse pincelado que isso vem sendo falado, mas acho que nos últimos anos, né, a gente tem visto mais, né, a nossa participação. Aí vocês imaginam, né, que a Daiane, junto com a galera dela, coloca a galera de perna de pau, vestido e paramentado desses orixás, dessas entidades, ali na rua, no centro de São Paulo. Que loucura, né, Daiane? Uma loucura maravilhosa, né? Mas eu imagino que também deve ter um confronto visual, estético ali, assim, que é super importante, claro, mas que deve já ter tido algumas questões internas aí, né? Com certeza. O ILU é o único bloco autorizado a desfilar
na sexta de carnaval à noite aqui em São Paulo. A gente sai da Praça da República, né? Para quem não é de São Paulo, é o centro histórico de São Paulo, e vamos até a Igreja dos Homens Pretos, no Largo do Paissandu, que é centro de São Paulo. Mas a gente, como a gente fala, né, como não é só carnaval, a gente tem uma relação aqui com a rua, com o centro, com as pessoas que vivem aqui, que trabalham aqui. E eu acho que um dos pontos mais maravilhosos de surpresa mesmo e de encantamento para quem vê o Ilu pela primeira vez ou para quem acompanha é o contraste de 16 pessoas na perna de pau, representando os orixás com farol, com prédio, com cinza, porque é uma imagem que lembra a gente imediatamente da cor da vida e traz também o orixá para esse lugar sagrado de reverência de carnaval, né? Que outro momento da história dessa cidade os orixás são aqui aplaudidos no centro da cidade. As mulheres negras são reverenciadas e aplaudidas, assim, e reconhecidas. Eu acho que é por isso que a gente falou de justiça histórica, né? É uma justiça histórica para muitas coisas. Para nossas histórias, para nossa ancestralidade, para a gente, para as pessoas que fazem carnaval, para as pessoas que vivem em carnaval, para as pessoas que estão na rua acompanhando os ensaios do Ilu. A população de rua, ela conhece a gente porque a gente desenvolve um trabalho com eles também, então é tudo uma troca. Então são muitas imagens, assim, mas eu acho que com certeza uma das coisas principais que a gente tem para oferecer é esse contraste do carnaval, do orixá, da cor das mulheres, do corpo negro com a cidade. E quem não viu essa experiência tá vivendo errado que o Brasil, hein? Tem que viver. E eu acho que hoje ficou muito claro nesse episódio também que há muito mais semelhanças entre todas essas festas, porque elas saíram de um mesmo povo, com a mesma vertente. Então, quando a gente está falando de como é o preparo do carnaval no Rio, em São Paulo, no bloco de rua, no das escolas de samba, tem uma similaridade muito grande. A gente mais convergiu aqui hoje, né? E indo exatamente nessa convergência, também não é à toa, que a gente chega aqui na nossa última pergunta do episódio. E especificamente nesse ano, especificamente nesse ano, o Ilu Obadimim e a Portela falaram de mulheres importantes para a nossa história, com homenagem a Marielle Franco, com a Iulubá. Oh, meu Deus, acho que tá difícil. Especificamente nesse ano, o Ilu Obadimim e a Portela falaram de mulheres importantes para a nossa história, com homenagem a Marielle Franco no Ilu Obadimim e a Luísa Marim e outras mães pretas com a Portela, que aqui onde veio especificamente que em ambas estava presente a Marielle, a própria família da Marielle estava presente no desfile da Portela. Eu queria ouvir um pouco de vocês que estiveram de perto e acompanharam toda essa construção, as pesquisas que foram feitas, até o pós-cortejo e um pouco da recepção do público. E queria que vocês falassem um pouquinho sobre a importância de falar de mulheres negras no carnaval, e não só no carnaval, como a Daiane bem citou, no ano todo, e como que isso reverbera no período do carnaval, e um pouquinho dessa construção, aceitação do público, como que foi. Queria ouvir primeiro aqui da Daiane e depois a gente passa para o Mauro. Olha, eu sempre falo que as pessoas, elas acham, quem fala que não gosta de carnaval, acha que não gosta de carnaval. Porque ao mesmo tempo que a gente consegue encontrar essas similaridades de São Paulo, Rio, Bahia, o carnaval também é um espaço de diversidade. Existem muitos carnavais disponíveis. Existe o carnaval da escola de samba no sambódromo, existe o carnaval das escolas de acesso que desfilam nas ruas, nos bairros da cidade. Existe o carnaval dos blocos de carnaval que são grandes, dos blocos de carnaval que são médios, dos blocos de carnaval que são pequenos. Existem muitos carnavais disponíveis nesse Brasil. Então, eu acredito que quem fala que não gosta de carnaval é porque não encontrou o seu. Porque a recepção do público que a gente tem, é claro, as pessoas sabem da riqueza e da importância da escola de samba e dos blocos de carnaval para a cultura gratuita dessa cidade. Porque, é claro, a escola, a televisão, a arte, a cultura, ela não dá conta de lidar com a nossa história. É uma história de quase 10 mil anos. A história negra tem quase 10 mil anos. Não são 500 anos. Então, imagina quantas histórias, quantas rainhas, quantos livros a gente ainda não falou, a gente ainda não contou que a gente tem que compartilhar. O quanto que a gente é descendente de reis, de rainhas, de reinados, de diferentes organizações. A cultura afro ela é muito diversa e o carnaval ele é um grande representante dessa diversidade.
Então é muito curioso estar aqui falando do Ilu e da Portela, porque a gente também tem algo em comum, que é saímos esse ano em cortejo com Dona Marinette. Porque quando ela esteve aqui no cortejo de sexta-feira do Ilu Badmin, ela já falou, eu tô aqui agora, mas eu vou estar na Portela também, porque uma outra coisa que a gente tem em comum é o quê? O nosso real comprometimento com as nossas pautas. Por que Dona Marinette estava aqui no Ilu Badmin, estava na Portela? Porque a gente também tem uma triste coincidência, que é a forma com que os negros são tratados nesse país. E ter que trazer Dona Marinette para representar uma outra luta por justiça da família Franco. Então a gente cantou a família Franco. A família Franco, ela é a família brasileira, que saiu lá do Nordeste, né? Foi parar no Rio de Janeiro, atravessada por felicidade, atravessada pela comunidade da Maré. A gente, inclusive, trabalhando os nossos valores, nós ensaiamos na Maré, porque para a gente é importante, quando a gente canta sobre a história de uma família carioca, que é a família Franco, e de uma carioca, que é Marielle Franco, a gente entende a importância do território. Então, a gente foi lá na Maré, ensaiamos lá na Maré, conhecemos as pessoas da Maré, a comunidade da Maré nos recebeu, a família Franco, Dona Marinette, o seu Antônio e Luiara estavam lá na Maré com a gente. Então, a gente está aqui nesse compromisso dessas coisas que nos unem, que é a felicidade, que é a ancestralidade, mas que também é a luta. Então, o cortejo do Ilu esse ano falou sobre a família Franco, sobre Marielle, mas como essa família representa a família brasileira. Então, no nosso Abre Alas, ele foi composto por 3 organizações: as Mães de Maio, as Mães de Paraisópolis e as Mães de Osasco e Barueri. Porque Dona Zilda, que é uma das líderes das Mães de Barueri, ela fala que ela também tem uma coincidência com a Dona Marinette, que é o lote da bala que matou a Marielle também matou o filho dela. É o mesmo lote de bala. Então, a gente está falando aqui de uma juventude negra que está sendo impedida de viver. Marielle foi assassinada. A gente não vai esquecer disso. A gente não vai esquecer não só da vida dela, não só dessa família, mas de todas as outras famílias que estão impedidas há muitos anos de comemorar só o carnaval, sem ter que falar da sua filha que foi assassinada, da sua mãe, da sua tia, do seu filho, do seu sobrinho. Então, o carnaval, ele apresenta muito essa oportunidade para a gente que faz carnaval, mas para a gente que vive carnaval, de lidar com as nossas dores, com as nossas perdas, com o nosso luto, com a nossa felicidade, com a nossa criação, com a nossa arte, mas tudo isso vinculado às nossas pautas. A gente adoraria fazer carnaval só sobre as belezas da comunidade negra, porque tem muito tema aí, né? Imagina. Só das personalidades, só de sambista, só de pensador, de filósofo, quantas personalidades negras maravilhosas nessa cidade, nesse país, nesse mundo não tem? E a gente fala dessas personalidades, mas a gente não esquece que a nossa missão e a nossa razão aqui é falar da luta do nosso povo também. Então, trazer família Franco e trazer Marielle, lembrar da luta contínua por justiça nesse país, não só para essa família, para essa pessoa, mas para todas as outras. É promover uma pauta das mulheres negras desse país. São mães de Maio, mães de Osasco, mães de Barueri, são as mães que estão chorando pela perda dos seus filhos aqui. Então, a pauta feminina é uma pauta do movimento negro. A gente precisa diariamente lembrar que o genocídio da população negra é uma prioridade a ser combatida. E os blocos, os blocos das escolas de samba, a gente está nesse movimento conjunto. Em São Paulo, no Rio, na Bahia. Você falou de Voduns em New Orleans, na África do Sul. A gente está nessa diáspora por esse mundo, em vários lugares, e aqui no Brasil, em várias cidades, falando sobre a mesma coisa. Que é a nossa felicidade de fazer parte da população negra, que é a nossa felicidade de trabalhar com a preservação da cultura negra e a nossa necessidade de continuar com essa luta. Mas é uma luta que, como a gente escolhe fazer? Através da leveza, da suavidade, da criatividade do carnaval, porque a gente tem que transcender a nossa luta e as nossas dores também, né? Tem que ser também sobre o direito de felicidade que eu falei anteriormente. A gente tem direito de ser feliz, direito de ocupar a rua, direito de fazer arte. E a gente vai fazer isso sem esquecer das nossas histórias, sem esquecer dos nossos ancestrais e fazer de uma forma que represente o que a gente acredita. Então, no cortejo do Ilu, a gente teve projeções de imagens de Marielle durante todo o cortejo. Se você não conhece o Ilu, vai na nossa rede social, busca agora Ilu Badmin, tem uma foto maravilhosa de uma projeção do rosto da Marielle numa árvore. Tem outra foto maravilhosa de uma projeção de Marielle num dos prédios do centro da cidade e Dona Marinette olhando para aquela foto, olhando para aquele carnaval. Porque a gente está aqui totalmente comprometido com a luta e o Ilu Badmin comprometido com essa luta ainda de Xangô,
essa luta por justiça, mas é um comprometimento com leveza, com arte, com coletividade, com amor, com festa, com orixá, com cor e, sobretudo, com um real comprometimento com a nossa população. O carnaval não é só para a população negra, ele é para todo mundo. É um patrimônio mundial, de todo mundo, das pessoas negras, das pessoas não negras, mas a gente tem que reconhecer o papel do protagonismo negro dentro desse carnaval. E como é importante a gente falar dessas pautas, né? Dos livros, do defeito de cor, dos filmes, das rainhas, das cantoras, das vereadoras, das deputadas, falar dos temas da nossa comunidade, falar de um jeito festivo, de um jeito artístico e de um jeito ancestral. Eu aproveito Incrível, aqui o Daniela. ensejo para compartilhar com os nossos ouvintes um trechinho do enredo, né, da música, de uma das músicas criadas para esse 2024 do Willow Badmin. Marielle, meus respeitos. Nos becos e quebradas da maré. Lutar por igualdade, territórios e direitos. Potência, mulher negra e fé. Nesse samba não tem mágoa, não. São tambores de luz e os olhares de ouro que anunciam a chegada de novos tempos. São tambores de luz e os olhares de ouro que anunciam a chegada de novos tempos. E no aie, menina moça, pedindo a benção, mãe. No olho desse dragão não reflete nenhuma esperança. E no aie, menina moça, pedindo a benção, mãe. No olho desse dragão não reflete nenhuma esperança. E assim, obrigado, que esse também já encerra a sua participação aqui. E daí passar para o Mauro também fazer o apanhado geral dele, e principalmente dizer a mensagem final que traz, inclusive a Portela, quando coloca essas mães que têm seus filhos, como a Daiane bem colocou aqui agora há pouco, levados por várias forças policiais, de violência de rua e desse sistema que acaba ceifando a vida dos jovens brasileiros ali. Só pegando esse finalzinho da fala da Dai, realmente é o nosso jeito de fazer, ele é festivo, ele é alegre, porque a gente tem direito a ser feliz, a gente tem direito a ter alegria, a rir, a brincar, e é um ato de resistência também, né? O colonizador, em outros tempos, ele nos quer de cabeça baixa, ele nos quer subserviente, recolhido. Nossa, não, a gente quer brincar, a gente quer rir, a gente quer falar alto, a gente quer escutar música, a gente quer cantar, a gente quer dançar. Até desculpa, me toca muito, porque realmente a gente, eu vendo a fala da Daiane, eu vi mais um ponto de convergência entre os muitos que a gente viu aqui hoje, da maneira como a Dona Marinette estava envolvida no desfile. Ela também lá estava envolvida num contexto maior, né? A gente falou muito de luta e de resistência, mas a gente luta contra o que a gente resiste aqui? A gente resiste a um extermínio do corpo e da cultura, a gente resiste a um genocídio. E ela também estava num contexto, no último carro, em que estavam lá várias outras mães que perderam seus filhos para esse genocídio, né? Uma marca registrada, já virou, infelizmente, uma marca registrada do Rio, esses protestos. Camisa de gente jovem preta, camisa de gente jovem preta é uma marca registrada, infelizmente, do Rio, sabe? E todas essas mães traziam suas camisas, as camisas com as fotos de seus filhos. Me lembro de Kaique, me lembro de Kathleen Romeu, foi uma jovem grávida assassinada no Complexo Alins. Então, essas mães estavam lá, então Dona Marinette estava lá dentro desse contexto também, né? Enfim, e a gente partiu disso, a gente foi para isso a partir da história de uma mãe apartada de seu filho, né? Pelo racismo, né? As circunstâncias em que ela é apartada de seu filho são absolutamente cruéis, devastadoras, né? Para quem não conhece, isso não é... Enfim, o pessoal se importa que a gente dê spoiler, mas isso é um fato amplamente conhecido, né? O filho dela foi vendido, foi reescravizado, ele nasceu livre e foi reescravizado pelo próprio pai, que por conta de dívidas de jogo
vendeu o seu filho como escravo. E assim ele foi separado da mãe. Então a gente, assim como a Daiane mencionou, a gente também está num contexto de resistência muito maior, do nosso jeito sim, com a nossa alegria, com a nossa reverência, com o nosso talento, com a nossa musicalidade, mas num contexto de resistência, sem perder isso de vista nunca. Isso a gente tomou como ponto de partida essa obra, que isso é uma opinião pessoal, mas eu acho que muita gente isso vai se consolidar como um fato daqui a um tempo. Um Defeito de Cor talvez seja um dos romances mais importantes da literatura brasileira em todos os tempos. Assim, eu acho que caminha a passos largos para isso. Esse recente esgotamento das edições impressas depois do desfile, a gente já tinha visto uma prévia disso, né? Falando aqui de uma outra mulher preta importantíssima, Ana Maria Gonçalves, esteve com a gente na nossa feira literária Portela, a Fli Portela, que é uma feira literária anual também, e ela esteve conosco lá, autografando, participou de mesas redondas, assim, e o livro, ela levou algumas centenas de exemplares também, que se esgotaram em poucas horas, e é interessante o diálogo que ela trouxe, as reflexões que ela trouxe. Tem uma frase de uma outra mulher preta importantíssima, que também participou do desfile, Conceição Evaristo. Ela falou até brincando, mas é uma real. Ela falou brincando que elas não autografam livros, assim, pessoas como elas, como a Ana Maria Gonçalves, elas dão consultas. Assim, as pessoas que vêm pedir para autografar um livro normalmente têm uma história de vida, tem algo em comum com a trajetória daquelas mulheres que protagonizam aquelas obras e que escrevem aquelas obras. Então, assim, esse ato simples de encontrar o seu autor preferido, pedir para ele assinar um livro, um exemplar de um livro para você, no caso delas, se reveste uma importância ainda maior, porque é um ato realmente de conexão, de identificação, é muito bonito, muito tocante. Em meio a toda essa alegria, realmente a gente não pode perder isso de vista. Já que a gente também está caminhando para o final desse nosso encontro, eu quero agradecer a vocês essa oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema, de estar aqui sendo apresentado a um outro trabalho que eu achei fascinante também. Quero conhecer melhor, tá, Daiane? E agradecer essa oportunidade de estar conversando sobre esses assuntos, sobre esses temas que me são tão caros, que me são, assim, de vida, assim, sabe? São temas em que é muito difícil delimitar exatamente onde acaba meus projetos acadêmicos e a minha trajetória de vida, né? Então, eu agradeço a vocês por essa oportunidade também e deixo esse abraço aqui para toda a galera que acompanha vocês, para o trabalho de vocês. Né? É isso. A gente que agradece, Mauro. Você quer deixar uma última mensagem, Daiane, também? Então, agradecer a oportunidade, é sempre muito enriquecedora, assim, e uma felicidade muito grande conhecer outros trabalhadores do Carnaval, viu, Mauro? O desfile da Portela foi muito maravilhoso, muito incrível, muito potente, muito inspirador para nós, assim. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, falar sobre esses assuntos, que é falar sobre a nossa vivência, né, nosso povo. Agradeço demais. Até breve. Daiane, Mauro, mais uma vez, muito obrigada pelas trocas e pelos ensinamentos. A gente falou um pouquinho, né, sobre a negritude no Carnaval, sem esquecer que a gente tem uma riqueza de manifestações no nosso Brasil, como o maracatu, o frevo, o coco e muitos outros. E esse episódio do podcast A Voz da Cor, ele fica por aqui. O roteiro foi elaborado pela Juliana Ribeiro e a apresentação e produção foi minha e do Thales Nota. Antes de encerrar, deixo o convite para vocês ouvirem todos os episódios do A Voz da Cor no Spotify e no YouTube do Da Cor. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.